Olá, estamos com mais uma edição ao vivo do Cidadania e hoje vamos falar sobre um problema que está afetando milhares de pessoas aqui no estado. Mais de 7.000 pessoas tiveram as suas casas atingidas pelas chuvas dos últimos dias e destas, mais de 2.000 estão em abrigos públicos. O trabalho da Defesa Civil na ajuda a essas pessoas, assim como o trabalho de prevenção junto às populações, são assuntos do programa de hoje. Estão conosco o Tenente Coronel Paulo Roberto Locatelli Gandim, da Defesa Civil Estadual, e o secretário adjunto da Defesa Civil de Porto Alegre, Hélio Oliveira. Se você está nos assistindo, você que está nos assistindo e quiser participar, participe através da nossa página do facebook.com/cidadaniatve ou então envie sua pergunta através do 3230-1530. Sejam bem-vindos aqui ao Cidadania. Boa noite. Muito trabalho hoje, correndo muito. Bastante Tenente. trabalho, né? Desde que sexta-feira. Infelizmente, nós temos isso aqui, né, das chuvas, porque foram chuvas que choveu assim pelo mês inteiro nesses últimos 4 dias. Verdade. Como é que foi para o senhor? Como é que foi o trabalho da Defesa Civil do Estado? Desde quinta-feira a gente recebeu os alertas de alarme de Brasília, né? Então, o que nós sabíamos em tese qual é essa frente que ia entrar e qual é as cidades que iam ter esse potencial. Então, logo nós sabemos, nós entramos em contato com as defesas civis dos municípios, né, para deixar essas cidades, né, em situação, né, de movimentos, né, que possam acarretar ações frente ao evento adverso que vinha, né. Então, logo então a gente teve a informação, a nossa maior preocupação não foi a chuva, foi a intensidade da chuva. Que essa intensidade num terreno com muita água causa muito movimento de terra. Então, como existe bastante pessoas em áreas de risco, essa condição fica muito insegura, né? E o nível de coeficiente de segurança vai lá embaixo, né? E a gente sabe que choveu em determinadas áreas do estado 150 milímetros, onde a média é 60 milímetros em 24 horas, né? Então, a gente está vendo imagens aí da Grande Porto Alegre ali, ó, você pode acompanhar ali. Sim, tá. Então, o nosso objetivo é o quê? Né? É trabalhar na prevenção e estimulando, apoiando as ações da Defesa Civil do município, principalmente que hajam nos seus planos de contingência, né, gerenciando seus abrigos, né, até que a situação volte ao normal. A gente está acompanhando imagens da cidade de São Sebastião do Caí. Parece que é uma das mais atingidas. Como é que foi o trabalho lá? Na verdade, são duas áreas, né? Seria a metropolitana, que inclui ali, e o Taquari. Essas duas áreas no nosso o Rio estado... Caí, Rio Taquari. Exatamente. Por gravidade, no norte, vai descendo a água, conforme o vento que está acontecendo, e realmente essas cidades aqui ficam bastante prejudicadas. O que a gente enaltece foi que, com o trabalho da prevenção, com o trabalho da mídia, esses eventos foram avisados com antecedência e a população, né, como sabia que ia acontecer, através das defesas civis dos municípios, né, agiram bastante eficiente, né, com a retirada preventiva das pessoas. Né? Tanto é que nós temos uma situação de uma pessoa que foi atravessar uma barragem lá em Canela, que o veículo virou, a pessoa está desaparecida, né? E nós temos uma informação também em Montenegro, que um rapaz caiu da escada, parece que faleceu, mas de um montante de 7.500 pessoas, nós estamos com um desaparecido e um em óbito aí. Infelizmente, mas assim, mas que pôde fazer um trabalho de prevenção, porque poderia, se tivesse deixado acontecer, poderia ter sido bem pior. A Defesa Civil não quer ser conhecido como um órgão que trabalha na resposta. Nós não queremos que dá um problema, a gente leva telha, comida, né? Nós queremos trabalhar na prevenção. Nós trabalhamos na prevenção, nós conseguimos o quê? Que as pessoas saibam o risco, treinem a maneira mais correta, eficiente, eficaz, né, de conduzir para um local seguro até restabelecer a normalidade. Secretário, e aqui em Porto Alegre nós temos problemas assim também pontuais. Nós tivemos assim, nós fomos tão logo a Brasília e o próprio nosso controle aqui de comando de Porto Alegre teve uma observação de que as chuvas seriam intensas, nós começamos já a trabalhar na sexta-feira, um preparo. O DEP se colocou em alerta, a Defesa Civil se colocou em alerta máximo e nos preparamos para tentar antecipar, que nem falou o nosso companheiro aqui do Estado. Porque a antecipação ela nos dá um resultado melhor. Em Porto Alegre, hoje nós temos a drenagem na área mais urbana da cidade completamente resolvida. Hoje você tem alagamentos, mas não são aqueles alagamentos que se tinha antigamente aqui. Nós temos os problemas nas áreas de risco, que são as bordas de arroios, né? As ilhas... Especialmente na região leste, seria isso? Na região leste nós tivemos uma coisa muito especial. São os arroios ali na Lomba do Pinheiro. A Lomba do Pinheiro é a nascente do dilúvio.
E ali nós teremos a média histórica dos últimos anos de 140 milímetros no mês de agosto. Nós tivemos entre quinta-feira e ontem, ao meio-dia, 181 milímetros. Tá? E no 4 dias mais que a média do mês. E ali tem uma barreira, tem uma barragem e ela acumula água. Não bastasse isso, nós ainda temos o total do mês de 264 milímetros. E conseguiram retirar pessoas? Tinham pessoas que daí ali nós agimos por antecipação. Nós tiramos ali no sábado, nós tiramos 80 pessoas, mas não com casas alagadas. Nós antecipamos a situação porque a barragem começa a derramar. E tem como salvar coisas dessas casas, pertences, tem como salvar. Não, aí tu junta, quando tu faz um mutirão desse tipo de prevenção, nós trabalhamos em 12 secretarias ali na Vila dos Herdeiros. Então aí vai o DEMAB com caminhão, vai a SMOV, vai o DMLU já preparando uma limpeza, então é um conjunto de pessoas que trabalham. Nós chegamos a ter 40 pessoas ali trabalhando num conjunto. E essas pessoas foram para onde, secretário? Nós levamos ela para o colégio, nós trabalhamos no sábado com o colégio que tem ali na própria comunidade. E ali é onde está se fazendo o QG, onde está se alimentando, onde está se dorme e tal. Essas continuam ainda, ali não resolveu a situação, porque agora tem tem uma outra região que agora são as ilhas. As ilhas nós estávamos só aguardando, porque o que acontece? Como ele falou, lá em cima, na região dos outros rios, os níveis estão altos. Assim que o vento sul der uma trégua, que é o que está previsto para amanhã. Tomara, então. Só que aqui para nós piora, porque daí a água desce, entendeu? Que ela não está conseguindo descer porque ela está represada. O vento sul represa e a enchente fica para lá, é isso? É isso aí. Essa altura hoje do Guaíba, ali nas ilhas, basicamente pela represa, ainda não está recebendo as águas do noroeste do estado. Qual é a ilha das que estão mais nós tivemos hoje o nosso maior trabalho, e passamos grande parte do dia ali na Ilha do Pavão. Que é aqui bem em frente a Porto Alegre. Então essa é que nós estamos atendendo, já tiramos um número de 50 pessoas das casas. Esse é o nosso fechamento. Mas continuamos trabalhando agora de noite, que ainda estamos retirando pessoas. E nesse inverno foi a primeira intervenção ou já houve outras? No inverno de chuvas foi a nossa primeira intervenção mais forte. Que também não tivesse no estado. E como é que é feito o trabalho de prevenção no município, especialmente? Porque nós falamos de 2 regiões que a gente sabe que já são características. Veja bem, nós estamos fazendo um trabalho, a Prefeitura de Porto... todo esse trabalho que nós fizemos, ele já vinha sendo coordenado por uma preparação futura. Todo esse trabalho é coordenado pelo prefeito, o Fortunati, junto com o Sebastião Melo, e a gente vai trabalhando em conjunto durante todo esse período. Mas trabalhando em conjunto como com a população? Trabalha com a população, porque nós temos atividades que vão ser realizadas no futuro. Essas pessoas estão em área de risco e, na verdade, são áreas, habitações inadequadas, elas não são regulares, entendeu? Isso nós temos que, num determinado tempo, fazer um trabalho de ir realocando, que é o que o DEMAB constantemente cadastra e vai tirando e tal. E essa seria a prevenção total. Com isso a gente resolve, mas é uma coisa que é de longo prazo. Você tem ideia de quantas pessoas habitam nas ilhas ali? Qual o percentual da população eu não tenho, de Porto Alegre? Até não tenho esse número para te dar agora. Mas na Ilha do Pavão aqui não são tantas, tem um clube, tem 2 clubes. Não, mas tem uma população grande aí, e na verdade é o seguinte, na área de risco, para nós como ele falou, assim, uma vítima fatal é uma perda lamentável. Claro. Então para nós a gente tem que cuidar, sempre ter um cuidado com as pessoas. Nosso primeiro objetivo são as pessoas. Bens, essas coisas aí depois a gente resolve. Claro. Mas a gente ainda vai falar com vocês ainda na ajuda e no decorrer. Porque hoje é dia de dicas ao consumidor com o Carlos Machado. Boa noite, Carlos. Seja bem-vindo também. Tudo bom? Quanto tempo que a gente não faz ao vivo juntos, né? Que chamava ali. Lena, hoje no quadro Direitos do Consumidor, meu assunto é sobre uma importante vitória dos clientes das operadoras de telefonia. Pois na semana passada a Justiça determinou que as empresas de celular não podem determinar o prazo de validade dos créditos dos telefones pré-pagos. A decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região determinou que devem ser anuladas as cláusulas de contratos de telefonia que definam essa validade. O desembargador que deu o parecer entendeu que o prazo de validade dos créditos pré-pagos são como uma forma de confiscar o dinheiro dos clientes e esbarram no Código de Defesa do Consumidor. Então, você que tem telefone pré-pago, fique de olho nos seus créditos. Eles não devem mais ter prazo para acabar.
Claro, as empresas ainda podem entrar com o recurso, mas enquanto isso, esta decisão, essa importante decisão já está valendo, Lena. Pois é, hoje tu estás aqui ao vivo, a gente não vai te poupar, tu tem mais dicas, né? Hoje não é só uma. Como sempre, eu sempre trago dicas sobre educação. E nessa parte do direitos do consumidor é uma qualificação, uma dica de qualificação nessa área de direitos do consumidor. O Ministério da Justiça está com inscrições abertas para cursos à distância que dão noções dessa área tão importante para os clientes. Os cursos dão direitos a certificados de extensão que podem valer como créditos complementares em faculdades ou ainda como títulos em concursos públicos. As inscrições vão até quarta-feira, dia 28, no site da Escola Nacional de Defesa do Consumidor. Para mais informações, acesse portal.mj.gov.br/ENDC. As aulas acontecem de 27 de setembro até 15 de novembro e é sempre bom a gente ficar bem informado sobre os nossos direitos como consumidor, não é, Helena? Claro, se ficou com alguma dúvida, vá na nossa página no facebook.com/cidadania-tve, vai lá, curte a página e tem as informações. E eu sempre, após o teu comentário, eu sempre falo da FM Cultura 107,7 aqui, mas eu gostaria que tu fizesse a chamada amanhã, claro. Todos os dias. Segunda a sexta-feira, na FM Cultura 107,7, acompanhe Café Cultura com as primeiras notícias, as primeiras informações do seu dia, também com prestação de serviços na FM Cultura 107,7. Todos os dias, 15 para as 8 da manhã. Com Carlos Machado e o Departamento de Jornalismo da FM Cultura. Exatamente. Obrigada mais uma vez, até a próxima. E agora a gente faz um brevíssimo intervalo, já voltamos. No Cidadania de hoje, nós estamos falando sobre as chuvas que atingiram o estado nos últimos dias. E agora vamos conferir as notícias sobre o tempo com a Daiane Vivati. A chuva que atinge o Rio Grande do Sul desde quinta-feira superou a média mensal em cidades do centro, norte, região metropolitana e Serra Gaúcha, segundo o INMET. Em 4 dias, os volumes registrados superaram os 150 milímetros em grande parte dessas localidades. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, choveu o que é esperado para todo o mês de agosto. A partir de amanhã, a chuva para e vai fazer bastante frio. Mas o alerta continua, porque mesmo com o tempo aberto, os níveis dos rios ainda vão levar alguns dias para baixar. Principalmente porque o vento sul retém o nível do Guaíba e dificulta a diminuição do volume de água. Algumas ilhas já estão sofrendo com problemas de alagamento. Permanecem em estado de alerta as cidades dos vales do rio Jacuí, Taquari, Sinos, Caí e Gravataí. Pois é isso, e o trabalho junto aos desabrigados em decorrência destas enchentes é o assunto do programa de hoje. Nós estamos recebendo o Tenente-Coronel Paulo Roberto Locatelli, da Defesa Civil Estadual, e o secretário adjunto da Defesa Civil de Porto Alegre, Hélio Oliveira. Vocês falavam em prevenção, né, no primeiro bloco. A gente sabe que no mês de agosto sempre é muito chuvoso. Esse trabalho, existe um trabalho específico para o mês de agosto e as populações do estado, dessas regiões onde mais? Existe. Felicitação, Paulo. Em Porto Alegre, nessas épocas de grandes chuvas, o DEP faz um preparo dos arroios, tenta fazer um trabalho de limpeza dos arroios. Porque não só a grande invasão de água é um problema, como o lixo também é um grande problema. Então a gente tem que fazer um trabalho preventivo. Eles entram um trabalho bem abrangente, bem não abrangente. É só de retirada, não, de tem população. tem que fazer uma drenagem, tem que limpar mesmo, tem que fazer uma limpeza perfeita. E esse é um trabalho que se faz. Além disso, se prepara a população para que fique atenta e tal, e essas coisas. E no estado, como é que se assim, quais regiões? Nós temos um trabalho junto com a Universidade Federal e em 30 anos, todas as ocorrências que houveram, todos os eventos adversos que houveram, as decretações de situação de emergência, durante 30 anos a gente sabe onde é que deu, quantas pessoas foram atingidas, né, e quais são os efeitos que deram. Né? Então, como é que a gente trabalha o tema? As pessoas trabalhando um lapso temporal de 30 anos, dá para fazer um bom estudo para saber o que é perigo, o que é risco, as coisas nesse sentido ali. Então,
sabendo que esse mês de agosto é um mês que esse evento é potencializado, a gente sabe que vai chover mais outra vez durante esse mês, a própria primavera, né? O que as pessoas têm? Conhecendo um cenário de 30 anos, que a gente ensina nos nossos cursos de defesa civil, o risco que acontece, se trabalha o quê? Com a mitigação desses riscos, né? O que seria? Através do que o próprio colega falou, das conjunto de ações da própria prefeitura, né? Em situações do quê? Para evitar ou para melhorar a sensação de segurança que tem aquele risco naquele local. E uma ferramenta que a gente positiva muito, que agora é lei, né? É estimular que cada defesa civil trabalhe para cada evento adverso, um plano de contingência, né? Para que aquelas pessoas, né, sejam removidas, que é como o secretário falou, a nossa prioridade são vidas, né? Vidas. Nosso em primeiro lugar é vidas. Porque a gente se ouve preocupando relatos com eles, né? que, às vezes, até na enchente, às vezes, claro, tem essa possibilidade de se prevenir, mas muitas vezes a água sobe de uma forma imediata. A água é Senhora, incontrolável, a é. água não tem verdade, controle. É verdade. Ou, Tu não comanda. ou há um desmoronamento, né, até de terras muito rápido também. Eu acho que Sim. vocês também têm registros. Não sei se Sim. dessa vez houve algum registro. Sim, nós estamos agora com uma situação de um movimento de terra próximo ali a Bento Gonçalves, Vale Real, né? Aonde desde ontem, com um acúmulo de chuva, a intensidade da chuva aumentando, a terra molhada, né? Houve um movimento de terra. Então, foi avisado pela Defesa Civil do município essa situação. Então, logo Tem isso pessoas nós já... morando próximo ou é Sim. perto de estrada? Não, próximo a locais onde são habitados, certo? Então, o que nós fizemos? Aproximamos o nosso regional de defesa civil da região da Serra lá, entramos em contato com o Centro de Preparação de Desastres da Universidade Federal, onde eles têm geólogos, geógrafos, engenheiros, né, que estão no local monitorando e dando a parte técnica para aquele movimento, para sabermos as precauções que nós temos que fazer referente àquele efeito que aconteceu. E agora, assim, para que a população também, nós todos somos cidadãos e nós todos temos que ajudar e temos que cooperar, temos a nossa participação. Como fazer para ajudar? Sim. Que orientação agora se dá às pessoas que pode contribuir, pode ajudar de alguma forma? O que nós temos nós temos uma necessidade para atender essas pessoas. Né, num primeiro momento, assim, são mantimentos perecíveis. É bem o contrário. É o contrário. Alimentos... Mas assim, converse com a gente antes. Alimentos de consumo imediato. Consumo imediato. Exatamente. Material de higiene e limpeza, que esse é fundamental para as pessoas. Pasta de dente, escova de dente, fraldas para as crianças, absorventes. É todo um kit de limpeza, de higiene que se precisa. E roupas, né? Obviamente, roupas já... Sim, porque o frio vai continuar, pelo que a Daiane falou. A roupa é o seguinte, não aproveitando na enchente, nós temos as nossas campanhas, as nossas necessidades constantes nesse período do ano. E agora vem um período de chuva. Esse é o primeiro evento que nós estamos tendo. Né? Então, são as coisas assim que a gente precisa. Em Porto Alegre, quem quiser fazer doação, pode ligar para a Defesa Civil, 3268-9026. 3268-9026. Pode entregar na Prefeitura de Porto Alegre, pode entregar na FASC na Ipiranga, número 300. Tá. E nas regiões também nas prefeituras. Nas prefeituras. O que é esse alimento, esse alimento de consumo imediato? Seriam pães? Pães, água, leite. Água, leite. Água hoje, para nós aqui em Porto Alegre, é fundamental, porque nós temos regiões da ilha ali que ainda não são atendidas por água potável e eu preciso atendê-las. Então, a água é uma coisa que eu preciso. E até carne, essas coisas, mas daí esses mais muito perecíveis, como carne, verduras, converse com a gente que eu te digo a necessidade. Eu quero ajudar, não tem problema. Eu preciso 20 pés de alface, eu preciso 2 quilos, porque a gente também não quer fazer nada que vai estragar. Sim, até então é uma coisa assim, liga pra gente, eu quero ajudar hoje, o que estão precisando? Hoje eu preciso 20 quilos de carne, eu preciso verduras, eu preciso frutas para as crianças, entendeu? Porque a gente tenta assim, o nosso último grande evento aqui em Porto Alegre foi o incêndio da Vila Farrapos. Nós servimos 6 refeições diárias lá, com carne e com frutas à tarde. Por quê? Porque a população nossa ajuda muito, colabora muito conosco. Tá? A população do Rio Grande do Sul, ela é ímpar. Ela atende aos nossos pedidos. Então lá nós fizemos um atendimento bom em função da nossa intervenção do Estado, mas eu acho que muito mais pela intervenção da sociedade. A
sociedade entender que aquela situação não foi criada por governo, não foi criada por nada, aquela é uma situação de vida da gente. E isso faz com que as pessoas fiquem mais solidárias. Claro. Coronel Locatelli, a Defesa do Estado, claro, nesse momento não é através das prefeituras que essas ajudas nós temos no podem... nosso centro administrativo um posto semelhante, né, o que é feito pela prefeitura, e tem as defesas civis dos municípios, os 497, tem defesa civil, onde é centralizada a informação dos postos, né, e ratifica o que o secretário falou, que em Petrópolis, há 2 anos atrás, o que o Rio Grande do Sul recolheu de alimentos para mandar para o Rio de Janeiro foi maior que todo o país. Então, quer dizer, a gente é bastante solidário. Não, o Estado é perfeito. E rápido também na Rápido, logística, rápido. porque tem que precisa verdade. disso, não adianta nada, tem que ter também esse apoio, né? É interessante o seguinte também, mesmo que depois que parar a chuva, às vezes a gente ainda continua precisando. Porque Isso. eu queria dizer uma coisa muito importante. As pessoas ficam desabrigadas agora, semana que vem tem sol, mas eu continuo com alguns desabrigados. É verdade. Então, assim, não é terminou, já estão resolvidos. Então, assim, mas isso não é porque a população não quer ajudar, a população nossa é maravilhosa, é porque ela não tem essa noção de que alguns dias ainda depois eu continuo assistindo as pessoas. E vocês ficam muitas vezes com essas pessoas nos abrigos porque 1 semana, 2 semanas? Não, a minha experiência que eu tenho é ali na Vila Farrapos do incêndio, que nós ficamos 18 dias com as pessoas no colégio. Certo, Então, tu mas tem- ali foi um caso à parte, Foi as um- casas foram totalmente foi incêndio, destruídas. não, Nessas, depois para voltar para casa não, Não, é assim, aqui também a tem chuva que voltar baixou. devagar. Desculpa te interromper, mas Não, claro, a por chuva favor. baixou, a gente já começa a colocar de volta. Porque tu tem que ver o seguinte, por mais conforto que tu dê num abrigo, por melhor Não é que a tu casa. faça, não está na tua casa. Certo. Né? E quando tu voltar para tua casa, tu vai ter roubo, vai ter colchão, mas não eram os teus. Então tu tem que tentar minimizar. E tem o uma que nós orientação conversamos. esse retorno, porque muitas vezes tem coisas que ficaram inutilizadas. Aí, Vocês dão uma ajuda, tem- como é que é feito essa... Aqui em Porto Alegre nós temos o DEMAB, que atende essas necessidades com as casas de emergência, que são as casas hoje razoavelmente boas. Se não, aí tem outros processos que a gente vai encaminhando as pessoas para continuar suas vidas. Alguma coisa bem importante que não foi Só dita o bem nosso rápido? site da Defesa Civil, que é o www.defesacivil.rs.gov.br. A cada 4 horas a gente dá a parcial do que está acontecendo no estado inteiro. Isso é importante. Tá certo, muito obrigada. Tenente Coronel Paulo Roberto Locatelli, secretário adjunto da Defesa Civil de Porto Alegre, Hélio Oliveira. Muito obrigado. obrigada pela vinda de vocês hoje aqui com essa chuva, enfrentando o trânsito. Obrigada por estarem aqui ao vivo com a gente. E até uma próxima. E esperamos que para falar sempre de prevenção e de tudo melhor. Vamos falar mais Muito disso. obrigado aí pela chamada, é muito importante. Tá certo. E nós agradecemos, como sempre, a sua companhia. O Cidadania fica por aqui. Lhe desejamos uma boa noite. Até amanhã.